Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de redação, certo? E a gente vai dar continuidade ao gênero estudado na nossa última aula, que foi o infográfico, né? Nós vimos que ele se trata de um gênero textual que vai combinar texto verbal e um texto não verbal, né? Que ele é publicado para apresentar alguma informação, né? Seja acompanhar uma notícia, uma reportagem ou um texto didático, né? A gente viu que ele tem uma combinações de textos e de imagens, né? Justamente por ele usar o texto verbal e o texto não verbal, certo? E se você não assistiu à última aula, eu sugiro que você assista para a gente fazer hoje comentários sobre a atividade da página 82 e da página 83, certo? A partezinha chamada Como são produzidos os infográficos, certo? Que a gente viu na nossa última aula. Então, vamos lá. A primeira questão, ela está falando o seguinte: o segundo infográfico foi produzido especialmente para esta obra. Ele explica como são produzidos os infográficos. Qual é o exemplo de infográfico mencionado por ele? É um infográfico que vai combinar imagens e texto verbal, certo? Juntamente com os diagramas. Segunda questão: que recurso foi empregado nesse segundo infográfico para direcionar a leitura? Então, se vocês voltarem na página 78 e 79, né, que são as páginas que estão mostrando esse texto de como são produzidos os infográficos, e vocês estão vendo aí qual é o elemento que ele usa para direcionar a leitura, né? Ele usa setas e passo a passo com numeração. Então, o que está direcionando a leitura é justamente a ordem dos números, certo? E as setinhas que estão ligadas para as imagens. Então, é isso que vai facilitar a nossa leitura, para a gente saber a ordem, certo? A gente viu que na página anterior ele está utilizando setas, né? Além dos números, eles colocam como setinha para ir guiando a nossa direção. Só que nessa imagem, ele está usando somente a numeração, né? Para poder facilitar e direcionar a nossa leitura, certo? Na nossa terceira questão, de acordo com o texto, quem são as pessoas que participam da elaboração de um infográfico? Então, se você voltar, vocês vão ver lá as pessoas que participam, né? Que é o editor, o repórter, o infografista, o diagramador e o ilustrador, certo? E o item A: quais são as etapas de produção? Então, do mesmo jeito, vocês vão voltar na página 78, na página 79, onde tem explicando cada etapa, certo? Tá aqui explicando que o primeiro momento eles fazem uma reunião, né, de pauta para que todos os participantes dêem a sua opinião, né? Decidam qual vai ser o tema que eles vão abordar. Depois disso, eles vão fazer uma apuração das pesquisas realizadas, né, pela pessoa que está, pelo repórter, né, a pessoa que está entrevistando, que está indo atrás das informações. Depois, vai ter uma reunião na edição, né, para poder trazer as informações, e é onde o infografista ele vai fazer alguns esboços, né, é o momento de escolher a melhor solução visual para a imagem, certo? E das últimas etapas é uma obra mesmo, quando eles vão de fato produzir, cada um individualmente, mas também trabalhando em conjunto, certo? E a última etapa é justamente a aprovação no final pelo editor-chefe e a publicação, né? Onde é que esse trabalho vai ser publicado, certo? Item B: explique com suas palavras como é o processo de produção do infográfico. Então, você vai justamente resumir, você vai explicar com as suas palavras isso que eu acabei de dizer. Justamente essa etapa, essa produção, esse processo de produção, né? Então, se você tiver dúvida, retorne à página 78 e à página 79, certo? Para você ver direitinho passo a passo, certo? Então, vamos lá. A quarta questão: compare as frases empregadas nesse infográfico com as empregadas no gráfico anterior. Elas são longas ou elas são curtas?
Então, como vocês podem perceber, né, as frases que estão empregadas no infográfico, elas geralmente são curtas, porque imaginem, o infográfico ele já tem muita informação, né? Já tem uma imagem, tem todo o esquema, a divisão dos espaços onde cada informação vai ficar, o uso das setas. Imagine se em cada coisinha dessa, em cada informação, tivesse um texto muito longo. Seria muito mais difícil compreensão. Então, o infográfico, ele reúne as informações de forma bem resumidas, certo? Então, ele usa justamente esse recurso de resumir, de fazer um resumo da informação, para poder filtrar só as informações mais importantes para não deixar o nosso texto tão longo, certo? Como vocês observam aí que cada quadradinho com cada número são bem curtinhos, justamente porque eles já trazem um assunto, como é que eu posso dizer, bem mastigado, né? Bem filtrado de informações mesmo. E a quinta questão: você sabia que existia a profissão de infografista? O que achou desse trabalho? Então, particularmente, eu nunca tinha parado para pensar na profissão de fato de infografista, né? Eu achava que o infografista poderia ser, como é que eu posso explicar? Algum especialista no assunto, ou um desenhista mesmo, que fosse um design, enfim, que trouxesse essas informações, mas não que tivesse uma profissão exclusivamente uma pessoa que trabalha só com a infografia, certo? Então, foi uma informação muito boa para mim. E eu achei um trabalho bacana de você trabalhar somente com a infografia, certo? Então, a quinta questão é inteiramente pessoal, você vai explicar na quinta questão se você já sabia que existia e vai também responder o que você achou desse trabalho, certo? E aqui no nosso livro digital, vocês estão vendo aqui na página 83 de vocês, logo abaixo da questão 5, tem uma imagenzinha, tá em vermelho, imagem não, uma frasezinha que tem, né, estágios do lançamento de um foguete. Então, aqui no nosso livro digital, vocês conseguem ver ele melhor, ó, certo? Porque no caso, vocês teriam que pesquisar na internet, mas aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês. Vamos lá, prestando atenção, certo? Então, veja neste infográfico animado como é o passo a passo para colocar um satélite em órbita. Olha que interessante, vamos assistir. Eu tô tendo um probleminha aqui na hora de carregar o vídeo, mas eu tô tentando, tá? Pra que vocês possam ver aqui, porque é bem interessante. Então, meninas, se vocês estiverem interessados para ver isso aqui depois com mais calma, tentem acessar essa informaçãozinha que tem falando, né, de estágios do lançamento de um foguete, certo? Então,
Dá para vocês pesquisarem aí o infográfico para poder ver melhor com mais detalhes depois, certo? Lembrando que as respostas da atividade, né, são um caderno enviadas lá no Google Classroom, naquele espaço de envios de atividades do livro. Lembrando que eu abri uma parte 2 para envios da atividade do livro, caso você já tenha chegado ao limite de anexos da parte 1, certo? Porque só é permitido 20 anexos, no caso 20 imagens. Então, se você já chegou no limite, você usa a parte 2, certo? Mas só usa o 2 se você já tiver completado a parte 1, certo? Tiver chegado já no limite de entregas de atividades. No mais, somente respostas no caderno. Não esqueçam de fazer a atividade e de me enviar, certo? E atualizar também as outras entregas das outras atividades. Beleza? Obrigada pela atenção. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.